Boa noite a todos. Hoje falaremos sobre o item Como descobrir casos de reencarnação ou de evidências mediúnicas infantis. Então nós já falamos sobre as impressões digitais, que foi o primeiro capítulo, depois nós falamos sobre as mãos de fogo e agora estou entrando na página 64 do meu livro, primeiro livro aqui, Reencarnação e Investigação Científica. Então esse é o primeiro livro que eu escrevi. Esse aqui é o segundo livro, que depois futuramente estudaremos também esse livro. E por último, o terceiro livro, que é As Marcas da Reencarnação, que seria o título aí do meu canal do YouTube. Então essa gravação seria para registro no canal do YouTube. Então, após eu ter falado sobre as impressões digitais dos espíritos e concluído esse capítulo e depois as mãos de fogo, esse item que seria como descobrir esses casos de reencarnações, estaria no título 3 do meu livro. Então hoje vai ser um pouco de leitura, um pouco cansativo, mas espero que eu consiga explanar toda essa pesquisa que eu fiz para que pesquisadores e investigadores possam também fazer o mesmo tipo de trabalho que eu realizei ao longo de 20 anos. Então, como que poderíamos descobrir casos de reencarnações e de evidências mediúnicas infantis? O trabalho da investigação deve ser realizado apenas com intuito científico. Então essa pesquisa, ela não deve ser motivada com os fins de curiosidade. Consultando-se pessoas idôneas e preparadas para lidar com o assunto. Ao pesquisador cumpre trabalhar com seriedade, com responsabilidade e, acima de tudo, cabe-lhe preservar a identidade das pessoas em estudo, atuando com discrição e ética, sem jamais explorar qualquer ocorrência alimentando objetivos escusos de sensacionalismo ou de divulgação, a fim de promover espetáculos televisivos ou jornalísticos, pois a curiosidade pública poderá comprometer a vida dos envolvidos ao devastar-lhes a privacidade, provocando-lhes mesmo muito sofrimento. Mas mais deplorável ainda se torna a ação quando se devassa a vida de certas pessoas, expondo fatos que devem permanecer no silêncio, já que a divulgação das vidas passadas poderá, inclusive, perturbá-las. E o véu do esquecimento é necessário tanto para o equilíbrio quanto para as novas decisões da vida presente e futura. Assim sendo, nesse tipo de estudo, deve-se optar por pessoas idôneas, repitamos, de preferência que dominem um vasto conhecimento da doutrina espírita, que aceitem a vivência de outras vidas como uma lei mediante a reencarnação. Tal não ocorre com o pesquisador céptico que, ao presenciar evidências e comprovações de reencarnações, poderá às vezes se abalar emocionalmente, necessitando até de apoio psicológico. Então, esse trabalho, sobretudo que envolve as crianças, o pesquisador ele tem que ter muita discrição e ética, e para não tornar público o nome dessas pessoas e a imagem dessas pessoas, principalmente quando se trata de criança de 0 a 7 anos, que nós iremos ver à frente como seria esse tipo de pesquisa. Então é necessário que o investigador ele mantenha a identidade oculta dessas pessoas e jamais poderá revelar o nome e endereço e principalmente imagem dessas pessoas. Quanto à pesquisa, normalmente
Investigam-se pessoas que estejam direta e intimamente ligadas à criança cuja faixa etária oscila entre 0 a 7 anos, portanto, é uma pesquisa principalmente dirigida para o público infantil. Mas por quê? Espiritualmente falando, até os 7 anos, o espírito ainda não se acoplou definitivamente no corpo físico da criança. Somente após essa idade é que a reencarnação se completa utilizando-se a glândula pineal como canal intermediário. Então, somente depois dos 7 anos, que o perispírito já estaria definitivamente acoplado no corpo físico da criança. E a partir daí que ela começa a esquecer essas lembranças do passado, das existências passadas. Então, por isso, essa pesquisa, muito utilizada pelo psiquiatra renomado, saudoso psiquiatra, professor Dr. Ian Stevenson, que já é falecido, a maioria das investigações se baseavam em relatos de crianças. Outro motivo diz respeito à questão do tempo de intermissão. Explica-se o tempo que decorre entre as reencarnações, em que o corpo astral permanece na erraticidade, sendo esse período particularmente exíguo, variando de 10 a 10 anos, com a vida pregressa significativamente próxima à vida atual. Torna-se possível que alguns desses detalhes sejam lembrados por elas. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela morre na existência passada, mas ela fica num tempo de erraticidade, que seria esse tempo de erraticidade, esse tempo após a morte, esse tempo de uma outra dimensão que nós colocaríamos como um quarto espaço de uma quarta dimensão. Então, se esse tempo for muito pequeno, entre 0 a 10 anos, 0 a 20 anos, e se essa pessoa vai reencarnar subitamente e rapidamente, então essas memórias ainda da existência passada facilitam para que a criança, após os 2 anos, comecem a lembrar daquela vida. Por quê? Então, porque esse prazo exíguo após a morte, que é o tempo de intermissão ou erraticidade, comentado pela doutrina espírita, é muito curto. Geralmente teria que ser de 200 a 250 anos. Então, se a pessoa morre e já retorna num outro corpo, através da reencarnação, então ela terá essa lembrança da vida passada. Os contatos devem ser efetuados com pessoas que lidam diretamente com as crianças, em idade de até 7 anos. Então, são elas. Quem seriam essas pessoas que lidam diretamente com as crianças, que poderiam relatar casos de existências e de vida passada? Seriam as mães ou familiares que têm contato direto com a criança, casas ou centros espíritas, médicos, pediatras ou psiquiatras, psicólogos infantis, professores do jardim da infância, outros profissionais que cuidem de crianças. Quando as reminiscências afloram a mente infantil, muitas são encaminhadas a médicos e a psicólogos, como se a criança fosse portadora de uma doença mental, desenvolvida por personalidade patológica ou vivendo em estado temporário de desequilíbrio. Infelizmente, então, são isso que a maioria dos profissionais da área de saúde acabam diagnosticando com relação a essas crianças, que começam a falar que foi um fulano que viveu lá na guerra, que morreu na guerra, que viveu na Europa, que viveu em outro país, essa coisa toda, essa história toda. Então, eles acham que isso aí é um problema mental da criança. Depois vou relatar outros fatos também que os pesquisadores céticos comentam, que a criança, outras hipóteses explicativas para essas recordações e comportamento da criança, só que essas ideias são ideias
de pessoas céticas, que não aceitam a reencarnação. Então, eles poderiam alegar que aquela criança que comentou sobre aquela existência passada seria uma fraude deliberada. Então, eu não vejo motivo, porque como uma criança de 2 anos iria fazer fraude para quê? Para aparecer aonde com 2 anos? Para a mãe, na televisão, no rádio, ou para os parentes, seria um absurdo. Ou então uma informação direta e criptomnésia. Isso é um estudo da parapsicologia. Ou a telepatia ESP e super-ESP, a memória genética, que é um estudo já muito antigo, desde a época de Lamarck e de Darwin, né? E a incorporação mediúnica no caso da possessão. Então, muitos alegam essas situações da criança, e a criança, infelizmente, acaba sofrendo ainda mais. Então, alguns médicos céticos diagnosticam como fantasias do inconsciente, pois jamais admitem a possibilidade de serem recordações de encarnações anteriores. Então, quem alegou essa frase, esse estudo, foi o Dr. Ricardo Bernardi. É uma obra dele chamada Reencarnação em Xeque, da editora Universalista, 1997, página 203. Então, é o que alega esse médico espiritualista. Então, o diagnóstico que faz esses profissionais da saúde despreparados, que não têm conhecimento de espiritualidade, sobretudo de pesquisas reencarnatórias, então eles alegam que são fantasias do inconsciente e jamais seriam recordações das vidas anteriores. Logicamente, importa manter a lucidez indispensável a fim de distinguir-se no emaranhado das manifestações o que são fantasias nas mentes infantis e o que são recordações concernentes à reencarnação e às vidências mediúnicas. Por isso, desenvolvemos esse livro em forma de receita de bolo, para que as pessoas, os investigadores, profissionais, cientistas, tenham essas orientações de como proceder em casos de que sugerem a reencarnação. Bom, então agora vamos para os indícios ou suspeita de casos de reencarnação. Então nós falamos das crianças de 0 a 7 anos que se recordam da vida passada. Por quê? Porque esse tempo que separa as encarnações de uma vida e a nova vida, uma vida passada e a vida presente, é muito curto. Então, o ideal seria que essas pessoas permanecessem mais na vida espiritual, que é a erraticidade comentada pelos estudiosos da doutrina espírita, porque é um meio do perispírito também se refazer, inclusive da morte, da causa-morte da existência passada. Então, por exemplo, se uma pessoa sofreu uma morte trágica, aquele ferimento virá, se ele reencarnar muito rapidamente, então ele virá nessa vida com uma marca, birthmark, que nós falaremos, a marca de nascença, e poderá trazer graves consequências, não só a saúde física, como a personalidade da nova existência. Falaremos mais à frente. Então, os indícios e a suspeita de casos de reencarnação, geralmente entre 2 a 4 anos, afloram as recordações concernentes à reencarnação. Então, geralmente, quando a criança começa a falar dos 2 a 4 anos, que ela inicia esses comentários geralmente com os pais, que ficam apavorados quando elas lembram da vida passada e comentam situações, inclusive relativa à morte, né? Como que ela morreu, como que ela se chamava, onde ela morava, quem eram os pais na outra vida. Às vezes na verdade, na outra vida, ela seria pai ou mãe da atual, seria o avô dela próprio, os avós, que seria o pai, ou a mãe dos próprios pais, né?
Então, chamando muita atenção dos familiares. Então, elas começam a comentar suas histórias da vida passada, os quais devem, então, os familiares, o que devem fazer? Eles não devem interrogar de imediato a criança, porque essas memórias perturbam a criança. Então, por isso existe o véu do esquecimento. Mas esse véu, ele foi retirado por quê? Porque esse tempo de intermissão da vida passada com a atual foi muito curto. Então, por isso as crianças não deveriam lembrar, porque isso pode prejudicar o destino dela atual. Então, os pais têm que ter um cuidado, eles vão anotando tudo, numa caderneta, no caderninho, por escrito, para futuras investigações, e geralmente anotando as frases que a criança vai falar. Então, ela vai dizer o seguinte: 1. Ter morrido de tal maneira. Então a criança vai comentar que morreu de tal maneira. Ela morreu assassinada por um ladrão, era um policial, tomou um tiro, ela morreu na guerra, tomou um tiro de fuzil, ou morreu com uma granada na cabeça, quer dizer, caiu do avião, caiu no mar, morreu afogado, o carro bateu, foi atropelado, quer dizer, vai ter as histórias das crianças. 2. Ter morrido em determinado lugar. Então, ela vai dizer o lugar que ela morreu. Então, os pais têm que anotar aonde a criança fala que ela teria morrido naquela existência passada. Número 3, ter sido determinada pessoa. Então, a criança, ela dá, às vezes, nomes completos de quem ela teria sido na vida passada. Então, os pais vão anotando, sem forçar a criança a se lembrar dessa existência. Ela tem que falar naturalmente. Depois, número 4, ter morado em tal localidade, cidade. 5. Exibir pendores artísticos e esportivos. 6. Dominar conhecimentos científicos. 7. Dominar palavras ou frases em outros idiomas. Isso, através da parapsicologia, se chama xenoglossia. Então, às vezes, a criança ela começa a falar frases, palavras em outros idiomas, ou às vezes em inglês, que eu tenho muitas crianças entrevistadas, ou às vezes no idioma italiano. 8. Exibir determinadas marcas de nascença, que em inglês quer dizer birthmarks. Então, a criança ela nasce com as marcas de nascimentos, que são os nevomelanócitos congênitos. É uma síndrome. Por que é uma síndrome? Porque a medicina, a ciência, não desconhece a causa, não é hereditária e não tem conhecimento o porquê a criança vem com as marcas de nascimento. Eu me especializei nesse assunto, entrevistei mais de 7.000 mulheres, a maioria gestantes, e com filhos que tinham as marcas de nascença. Então, às vezes, essa marca é de um ferimento, de um projétil ou de um acidente da existência passada. Nós veremos, ou isso aí é uma marca reencarnatória, ou uma ideoplastia, que às vezes a mãe, 99% das marcas de nascença, são provocadas pela mente da gestante. Então, durante a fase da gestação, a mulher, se ela sofre uma emoção, sofre um susto, uma decepção, uma frustração, o que acontece? Aquele pensamento dela vai se materializar, por isso chama ideoplastia. Por quê? Porque a fotografia do pensamento humano, no caso o pensamento feminino, e será transferido para o feto através do corpo espiritual, do perispírito, que vai impregnar essa imagem da mente da mãe. Geralmente é do sofrimento, uma traição do marido, e tem inúmeras situações que a mulher durante a gravidez passa e provoca a marca de nascença, um susto, às vezes cai uma folha, a mulher pensa que é uma aranha, ela bate a mão, a criança vai nascer com a marca da folha. Então, às vezes ela bate a mão, vai nascer com a marca dos dedos da mãe, então vem na criança. Então a mãe está com vontade de comer uma pizza, não pode comer uma pizza, a criança vem com a marca da pizza. Então eu tenho no livro aí centenas de imagens, de fotografias mentais durante a maternidade, onde a mãe materializa a imagem do pensamento dela na criança. Quando a situação
dessa marca, que é um nervus, aí é um estudo da medicina, da dermatologia, e essa marca, ela geralmente ela vem escura, aí tem que ter os cuidados médicos, porque ulteriormente ela pode se transformar num melanoma, num câncer, e outras situações piores que nós iremos ver à frente nos estudos aí de medicina, sobretudo dos nevomelanócitos congênitos. Mas, infelizmente, essas síndromes, não doenças, são realizadas pela mãe. Então, por isso que futuramente não haverá mais, a criança não será mais gerada através do útero humano, e sim do útero artificial, para tirar esse problema da idioplastia materna. Então, birthmarks, as marcas de nascença, ora são do pensamento da mãe durante a gestação, que se materializa no corpo espiritual e depois reflete no corpo físico do bebê, quando ele nasce, ou são marcas da existência passada através de uma morte ou através de um acidente. Geralmente, a maioria dos casos que vocês já viram dos estudos norte-americanos, através do Dr. Ian Stevenson, que é falecido, mas agora tem o Dr. Jim Turker, que é um psiquiatra que faz esse tipo de análise. Então, marcas de nascença. Nós vamos ter um livro somente sobre estudos sobre as marcas de nascimento. Então, item 10. Reconhecer objetos pessoais ou lugares que nunca viu. Então, isso aí se chama déjà vu, ou déjà vu, quer dizer, em francês. Então, a pessoa está num determinado lugar, a criança, e de repente ela se lembra de uma situação que ela viveu na vida passada. Por exemplo, eu estava num programa de televisão em São Paulo e uma mãe falou que a criança, quando estava passando numa ponte em Santos, ela se lembrou que tinha morrido afogada no mar, né? Então, ela passou as informações e eu investiguei esse caso e inúmeros casos que as crianças comentaram, porque ela está num determinado lugar, ou às vezes em um determinado objeto, alguma coisa que impressiona o inconsciente dela, e o inconsciente aflora e ela acaba se recordando da vida passada. Então, manifestar fobia diante de objetos, de veículos, de lugares, de altura, do mar, de armas, de pessoas, além de outras fobias. Então, geralmente, as pessoas que têm fobias, medo de algum, por exemplo, arma de fogo, tem medo de faca, medo de hospital do sangue, é porque na existência passada ela poderia ter sido alvejada por uma arma de fogo, uma arma branca, uma faca, uma navalha, um punhal, né, uma espada, numa guerra. Então, geralmente, a pessoa vem com esse medo. E isso também vai ocasionar o inconsciente através dos sonhos. Sonhos repetitivos, que são os pesadelos. Sempre o mesmo sonho, logicamente, estariam relembrando o caso da existência passada. 14. Vivenciar sonhos repetitivos ou pesadelos. Esse que eu falei para vocês, né? Bom, então a criança, normalmente, eu descobri, com inúmeras investigações, inúmeras pesquisas com crianças de 0 a 7 anos, elas pronunciam a seguinte frase. Geralmente há um padrão, eu não sei o porquê que as crianças utilizam essa frase. Então, quando elas começam a se lembrar da vida passada, elas falam assim: quando eu era grande, quer dizer, quando eu era adulto, quando eu era uma pessoa, por exemplo, na outra vida, que era pai da mãe, né, o avô dela própria. Então ela diz assim: quando eu era grande, você era pequena. Então são frases chaves. Então, se a mãe ouvir isso aí, é batata, é certeza que a criança já começou a comentar sobre a vida passada. Então, essas frases, geralmente, a criança utiliza porque elas ainda não sabem organizar corretamente as frases. Então, elas se manifestam dessa maneira. Então, é um indício para que as mães, esses cientistas, pesquisadores, que querem se aprofundar na reencarnação e, sobretudo,
com crianças, que essas lembranças chamam-se memória extracerebral, que é uma memória... Por que é extracerebral? Porque é uma memória fora do cérebro, ela é fora do corpo físico. É uma consciência que existe fora do físico, da matéria. Então, por isso, os cientistas, os psiquiatras que estudam com profundidade a reencarnação, principalmente nos Estados Unidos, a chamam de memória extracerebral. Então, essas informações, particularmente valiosas, porque revelam inatas lembranças de uma criança, ainda em início de vida, inicia-se um processo puramente investigatório no intuito de se comprovar a ocorrência de manifestações como essas acima expostas. Então, deve-se localizar a pessoa desencarnada, é um termo espírita. Então, se a criança falou, olha, eu fui, por exemplo, um exemplo, Mussolini, Benito Mussolini, que é um caso que eu investiguei aqui em Minas, que a pessoa que seria ele atualmente era José Luciano, é o nome real da pessoa, morreu faz 6 anos, mas esse personagem existiu aqui, ele tinha um grau de uma doença mental no CID-70, um retardamento mental leve do CID da psiquiatria número 70, por quê? Porque ele utilizou mal a inteligência dele lá na Itália como ditador, e esse indivíduo, que há uma afeição muito parecida, até vocês podem... Eu não quis colocar a foto dele porque seria falta de ética, mas é a mesma cara dele, só que ele andava para trás. Em vista da loucura dele, ele foi colocado no fogo selvagem lá através do Chico Xavier. O próprio Chico Xavier o levou nos braços porque ele nasceu com a doença do pênfigo foliáceo, que é aquela doença de pele, né, no fogo selvagem. Então, quando se, por exemplo, descobre essa pessoa, o que nós temos que fazer? Esse caso, por exemplo, José Luciano descobriu lá em Uberaba, ele estava lá. Então, o que a pessoa, lógico que não é esse caso, nesse caso fui eu que investiguei, mas se a mãe, a criança fala para ela, olha, foi fulano, então o que a mãe vai fazer? Ela deve localizar aquela pessoa que morreu a fim de atestar o seu falecimento, causa-morte, por laudo de um médico legista também. Sugere-se consulta a hospitais que possam oferecer comprovações a respeito. É importante pesquisar se a pessoa faleceu em razão de acidente com morte. E caso se comprove tal ocorrência, deve-se procurar também a delegacia local ou especializada em assuntos inerentes para documentar com uma cópia do inquérito ou boletim de ocorrência. Localiza-se pelo menos um documento do morto, falecido, que possui impressão digital do polegar, né? Direito, que é um dermatógrafo, é o nome utilizado pela medicina, da medicina legal e também da dermatologia. Dermatógrafos são essas... Nós temos as falanges, cada dedo tem 3 falanges, então seria na última falange. Então a digital, ela está aqui em cima. Se cortar esse pedaço do dedo da pessoa, ela não é identificada pela polícia científica, porque você tirou o dermatógrafo dela, a impressão digital, onde se documenta a maioria das pessoas no mundo todo, né? Então teria que achar um documento daquele morto com a impressão digital e comparar com a impressão digital do teu filhinho, a criança atual que diz que é ele, ok? Fotografar ou filmar o local, as pessoas, veículo, local de acidente ou a morte, objetos causadores da morte, substâncias que produziram a morte, e a casa onde morou o morto, desencarnado ou primeira personalidade. Bem, então eu vou mostrar umas fotos para vocês. Então eu fui contratado. Eu estava num programa de televisão em São Paulo e uma senhora muito rica, uma milionária, de uma fazendeira de uma cidade de Ribeirão Preto,
essa senhora pediu para que eu investigasse o neto dela, porque o neto dela, quando ouvia fogos de artifício, se lembrou que ele era um soldado, na época, ele era um soldado norte-americano, combatente, na época de 1968, ele não falou que era a Guerra do Vietnã, mas a única guerra que existiu em 1968 foi a Guerra do Vietnã. E que ele escondia debaixo das mesas, tinha pavor de fogos de artifício, e que essas marcas que ele tinha no corpo eram oriundas dos projéteis de armas longas. Geralmente os militares usam fuzil, que tem um alcance de 2,5, às vezes até quase 3 quilômetros, e elas são pérfuro contundentes, então são projéteis que às vezes chegam a perfurar de 5 a 7 pessoas. Então ele teria sido morto na guerra, lá no Vietnã, e ele teria essas marcas. Então eu comecei as investigações com relação às marcas, utilizando as perícias dos laboratórios de criminalística. Eu sou formado em cenários de crimes, ou perinicroscopia. Que seria a perinicroscopia? Seriam os cenários de crimes. Então seriam esses especialistas policiais que estudam o local onde houve a morte, um homicídio, e onde há o cadáver. Então você tem que estudar o ambiente que cerca o cadáver. Então, por isso, o cenário de crime. Então eu me formei pela Conecta 190 dos Estados Unidos, eu fui convidado. Então eu utilizei a perícia da balística nas marcas, e eu vou explicar o porquê. Então aqui eu estou pesquisando as pernas do menino, e as pernas dele, eu fui na casa dessa família. Então aqui está a avó dele, eu coloquei tapei o rosto, o menino está aqui, a avó, e eu fui contratado para essa investigação. Bem, então o que eu descobri? Aqui estou eu, ele e o menino, garoto. Ele na época tinha acho que 11 anos, foi feita até uma peça teatral com respeito a esse menino, sobre essas lembranças da existência passada. Então eu verifiquei que na coxa esquerda ele tinha um orifício de entrada e atrás o orifício de saída. Então ele tinha 2 marcas de nascença. Só que se você pega, por exemplo, um fio, por exemplo, então você coloca um fio para ver a direção do projétil. Então, se a perna dele, ele tomou um tiro aqui, por exemplo, se o tiro pega aqui no meu antebraço e a bala sai aqui, então é uma questão de geometria. Você vai pôr uma linha aqui para ver o trajeto da bala, do projétil, não é isso? Só que quando a bala entra, o orifício é sempre menor que o orifício de saída, porque quando o projétil entra no corpo de uma pessoa, que logicamente causa um estrago tremendo, ele vai levando consigo aquele projétil. Por exemplo, se pegar o botão vai para dentro do corpo humano. Se tiver caneta, então, aonde ele sair, ele vai abrir um buraco maior. Então, esse menino, eu percebi que ele estava falando a verdade, porque ele tinha um orifício menor de entrada e um orifício menor de saída do projétil. Então, são inúmeras investigações que eu fiz. E um outro caso interessante, que eu não quero entrar muito em detalhe, eu estava no programa de televisão, e aí uma mãe telefonou para Lamar Regis, ele faleceu há pouco tempo, era um apresentador de televisão, foi o pioneiro em transmitir, fazer um programa espírita, porque existe um tabu muito grande sobre falar em espiritismo, muitas pessoas têm medo, e principalmente os meios de comunicações. Por exemplo, é muito difícil você encontrar alguém que você queira falar sobre espiritismo ou sobre ufologia, sobre essas naves alienígenas, sobre discos voadores, coisas desse sentido. Então as pessoas acabam rindo na tua cara, ninguém leva a sério. Mas esse apresentador, que era baiano, ele me deu um espaço na televisão e eu estava falando essas histórias, esses comentários dessas pesquisas, e uma mãe falou do menino que tinha se lembrado que ele era uma pessoa chamada Augusto Ferreiro.
e que morava em Campos do Jordão, que ele lembrava do clima frio da cidade, daquelas hortênsias azuis, e eu coincidentemente estava indo de férias para aquela região. Então comecei a investigação lá. Só que nessa investigação, isso aqui é Ubatuba, é onde uma amiga minha que está me assistindo, a Fátima, uma amiga de 40 anos, que eu morei em Ubatuba, então aqui é Maranduba. Só que aqui nessa região, quando o menino falou essa história, eu fui investigar e descobri que nessa ponte tinha falecido uma criança. As crianças iam nadar aqui nesse rio, só que quando eu vinha, chovia, às vezes não se percebia, tinha sol aqui, mas lá na montanha, qualquer tromba d'água, o rio vinha e dragou o menino aqui por esse bueiro. Ele morreu dessa maneira. É uma história muito complicada, foi uma das histórias mais perturbadoras, né? Porque aí omitiram a morte da criança, provou que era o Augusto Ferreira. Eu descobri ele lá em Campos do Jordão, ele punha ferradura em cavalo, por isso que ele tinha esse nome, era um apelido. E aí ele ficou sabendo do neto através de mim, que eu comecei a investigação. E então, outros métodos que também podem auxiliar na comprovação da reencarnação por meio da biometria. Então, além das comparações entre as digitais, eu tenho que explicar melhor. Então, além das comparações das impressões digitais, o que seria isso? Então, esse meu livro, a minha investigação, começou da seguinte forma. Eu falei, olha, se a pessoa morre e vem de novo, corpo diferente, mas ela tem, vamos investigar, vamos utilizar a técnica de polícia técnico-científica, porque não muda muito, porque não é porque a pessoa morre, vai para o outro lado que vai mudar tudo, não continua a mesma coisa. Então, o que nós fizemos? A pessoa, aquela criança, nós fizemos o método comparativo do quê? A impressão digital dela, da criancinha atual, ela está vivendo, está viva, com aquela pessoa que ela falou, que foi na vida passada. Então, esse método comparativo foi feito um laudo, através da papiloscopia de peritos, cientistas forenses, que cuidam essas coisas que vocês veem em cinema, né, da impressão digital. O cara mata, vai lá, colhe a impressão digital latente, essa coisa toda. Esses sistemas atuais de biometria, né, através da impressão digital em banco e todos esses negócios aí. Então, tem um cientista especialista na identificação humana que cuida não só da impressão. A identificação humana, ela tem vários ramos para identificar a pessoa. Então, seria a impressão digital, é um método, são 40 pontos, cada impressão digital tem que ter 40 pontos identificadores. No mínimo, para você dizer que a impressão digital daquele indivíduo lá, aquele cara é o que matou a pessoa, a impressão digital dele tem que ter no mínimo 12 pontos. Então é a ciência forense, para o juiz poder condenar o cara. Então 40 pontos é o máximo da impressão digital. Então esse método comparativo seria através da impressão digital, que é o mais barato, mais fácil. Mas hoje o método mais confiável da identificação humana, qual seria? Seria o DNA. Então, nós também fizemos o DNA. Então, nós tiramos o sangue, a tipagem sanguínea de uma criança. Como não podíamos tirar células do cadáver, isso é crime, é vilipêndio de cadáver, porque o cara já morreu. Se ela reencarnou, o cara tem que estar morto na outra vida. Então, nós tiramos o sangue do irmão do morto, né? Fizemos o DNA invertido na gíria policial. Então, nós puxamos o cromossomo Y do pai, né? Então, aquele DNA daquele indivíduo que morreu é idêntico. Os microsatélites, são 17 alelos que vai se fazer essa investigação, que o DNA é um fio, mais ou menos de 1 metro e pouco, ele fica espiralado dentro do núcleo da célula. Esse é o DNA nuclear, e tem o DNA mitocondrial, que são 5.000 organelas, fica no citoplasma. Utilizam para identificação da linhagem feminina. Então, nós utilizamos, no caso, masculino. Por quê? Porque ele tinha um irmão. Então, nós puxamos o cromossomo Y. Então, nós fizemos a impressão digital, ou assinatura genética, e depois
fizemos a escrita. Por que a escrita? Porque a escrita, diante da justiça, ela tem os mesmos efeitos que uma impressão digital. Então, por exemplo, uma pessoa vai escrever um texto, uma assinatura, então aquela escrita ela vai ter uma inclinação, uma bitola, espaçamento de letra que é única daquela pessoa. Isso chama identificação genética. Grafoscopia, grafoscopia e exame de grafotecnia. Então nós fizemos a comparação do texto. A criança, pegamos o caderninho do primeiro ano dela e pegamos da criança do primeiro ano lá. Era a mesma bitola, a mesma inclinação de letra, o mesmo erro de português na palavra roxo. E isso tudo está no livro. E depois fizemos o exame da face humana. Esse exame. Hoje as pessoas são identificadas, vocês sabem muito bem, por exemplo, onde eu moro aqui, é identificado pelo rosto. A identificação facial, né? Os terroristas no aeroporto são identificados pelo triângulo facial. Então, como que divide? Então, nós dividimos a identificação facial aqui abaixo da testa até o mento, que é o queixo. Então, essa parte, que é um triângulo, a pessoa pode ficar calva, como eu, vai ficando calvo, vai ficando mais bochechudo, né? Começa a cair com o tempo todo, engorda, mas o triângulo não muda. Então, ele divide daqui da sobrancelha, a raiz do nariz, da raiz do nariz até o mento, em 3 partes. Então, o sistema FACE, que é o sistema de identificação facial. E esse exame, que é utilizado na polícia técnico-científica, na polícia forense, criminalística, é utilizado quando um perito, em prosopografia, ele faz um desenho de um criminoso, por exemplo. Então, a mulher foi estuprada por um indivíduo. Ela viu o indivíduo, então ela vai descrever, falou, olha, policial, perito policial, o indivíduo ele tinha, por exemplo, uma testa grande, tinha pouco cabelo, tinha uma sobrancelha de tal jeito, os olhos escuros, o nariz, a boca, tinha uma cova. E o perito vai desenhando, mas hoje já tem sistema computadorizado que vai, conforme a vítima vai comentando, ele vai moldando essa imagem do rosto. E as identificações em aeroportos hoje são feitas dessa maneira, pelo sistema facial. Então nós pegamos uma pessoa dessa vida, pegamos a da vida passada, o perito encontrou 29 pontos. Se fosse 30, seria a mesma pessoa. Então, a pessoa era tão idêntica, ela reencarnou e não tinha nenhum grau de parentesco, era tão idêntica que o que mudou foi apenas a cor da íris. A íris é a cor dos olhos, né? A cor da íris. Então, também tem a identificação através da íris, né? Que é essa parte colorida do olho, o olho castanho, o olho azul, olho verde, é feito por essa parte colorida. E na retina do fundo do olho, que são os vasos que nunca são iguais. Nunca uma pessoa é igual a outra, não tem como ser igual, nada é igual, nem a folha da árvore, tudo é único, né? Então Deus fez a pessoa única. E aí que está o problema. Então, como que a reencarnação, a pessoa poderia vir com a mesma impressão digital? Como que ela poderia vir tão parecida, quase idêntica, um clone? Inclusive que alguns genes da outra existência, não o mesmo DNA, que eu já falei para vocês que o DNA não deu nenhuma compatibilidade do exame que foi realizado. Mas futuramente nós vamos tratar de assuntos muito além da nossa ciência que não tem explicação. Bom, então já que eu expliquei isso aí, então nós continuamos com os exames. Então, quais outras maneiras que as pessoas podem corroborar, colaborar com a pesquisa? Então, raio-x, tomografia computadorizada, endoscopia digestiva, eletrocardiograma, eletrocardiograma, ecocardiograma e eletrocardiograma, eletroencefalograma e outros mais. Por quê? Porque aqui, vocês estão vendo esse exame?
Bom, eu vou colocar depois, vocês vão ver no vídeo. Esse moço aqui, esse menino, o caso Eduardo, é um exame de ecocardiograma, aliás, ecocardiografia. Por que eu estou com esse documento médico? Porque esse menino, Eduardo, ele nasceu com uma fissura num ventrículo do coração. Então ele teve um problema veno atrial, no átrio direito, e a fissura foi de 6 milímetros. Por quê? Porque o avô dele, na outra vida, deu um tiro com uma arma Beretta 635, que é o 635 é o calibre do projétil. Hoje não existe mais, então ele deu tiro no coração, né? Na época eu investiguei, esse caso acho que foi de Avaré, nunca se soube se foi um tiro de suicídio ou foi acidental. Eu preciso me lembrar da situação porque já faz mais de 20 anos. Só que após um prazo exíguo, acho que foi 20 anos, esse avô reencarnou como Eduardo e veio com buraco no coração. O menino fez inúmeras cirurgias. Então, esse exame médico, esse ecocardiografia, eu constei no livro, porque é uma prova, sem dúvida, que aquele menino foi aquele homem. Vocês podem assistir a Discovery Channel, tem a History Channel, inúmeras histórias lá de crianças norte-americanas que falam que foi um policial, e depois o policial foi morto por bandido, e o tiro também no coração, pegou um problema na parte do pulmão, e a criança faz inúmeras cirurgias. E o menino aqui acho que fez 6 cirurgias, nesse caso, né? Então, nós temos que investigar, constar os exames, para quem vai fazer a pesquisa, o investigador, né? Bom, assim sendo, se uma pessoa morreu de forma trágica ou subitamente... Bom, então eu pulei aqui, eu vou voltar. Verificou-se um caso que sugere a reencarnação envolvendo um menino de nome Eduardo, cujo exame ecocardiográfico mostrou uma fissura de 6 milímetros, o mesmo diâmetro do projétil que assassinou seu avô, uma pistola 635. Assim sendo, se uma pessoa morreu de forma trágica ou subitamente, em desastre, por suicídio, assassinato, além de outras formas violentas, ela poderá apresentar na segunda existência, na segunda personalidade, alterações que o perispírito registra e que se refletem no corpo somático em forma de sinais, marcas, cicatrizes, deformações físicas e doenças. Então esse que é o problema. Então, inúmeras curas que eu fiz, por quê? Não fui eu que fiz. As pessoas que relatavam casos de morte, inclusive da Guerra do Farrapos, tinha uma senhora que tomou um tiro na guerra lá, morreu com um tiro na cabeça, e ela tinha um cisto, que era cheio d'água, mas doía muito. Então, conforme eu fui fazendo uma terapia, uma hipnose com ela, e ela foi lembrando lá que ela foi perseguida por uma tal personagem francesa, Aide, durante a guerra e tal, e morreu, e esse cisto acabou desaparecendo. Por quê? Não porque eu curei ela, porque ela entrou no inconsciente, que o inconsciente é o que retrata as vidas passadas, e na verdade o inconsciente é o perispírito, é o corpo espiritual da pessoa, né? Então ela se curou. Então tem uma moça, ela tem um netinho, eu falei que o neto dela não anda e não fala. E eu sei o porquê que acontece isso com a criança. Eu falei que ia curar, eu ia fazê-lo falar e curar, porque a doença não está no corpo físico, a doença está no espírito dele, mas não em vista da existência passada, porque isso é um problema da mãe do garoto que, infelizmente, através da endoplastia, causou esse problema na criança. Então, para eu curar essa criança, eu teria que falar com a mãe, eu teria que acionar
o consciente dela para depois acionar o inconsciente da criança, mas a avó do menino não quis, porque a mãe não aceita esses tipos, ela vai se sentir talvez culpada e sei lá, aí deixamos para lá, né? Então, continuando, o livro Reencarnação no Brasil, Dr. Hernani Guimarães Andrade, mostra a foto da máquina nascente vitimada de Patrícia, em razão de um projeto de arma de fogo que a vitimara numa vida anterior, na personalidade. Então, Dr. Hernani Guimarães Andrade foi um grande pesquisador, o último livro dele foi esse, Reencarnação, Renasceu por Amor, uma história linda, e foi um dos maiores cientistas, não só a nível nacional, mas a nível mundial, porque Dr. Hernani Guimarães Andrade foi o pioneiro no Brasil com relação às pesquisas psicobiofísicas, que é as pesquisas aí da ciência espírita, né? Então, tendo em vista os sinais, marcas, cicatrizes ou até mesmo doenças, podem desaparecer com o tempo ao longo da segunda existência. Então, essas marcas, essas doenças, essas síndromes, elas podem desaparecer, mas desde que você acione o inconsciente da criança ou daquela pessoa que vai ter o problema, né? Porque isso aí depois pode ter problema gravíssimo, de medula óssea, problema no pulmão, problema no cérebro. Depois nós vamos tratar futuramente aí nos casos de transplante de órgãos. Bom, então o tempo ao longo da segunda existência, ideal realizar-se a reencarnação foram os exames grafotécnicos. Então nós fizemos os exames grafotécnicos, e o pioneiro no Brasil foi o Carlos Augusto Perandrea, que é um policial perito que fez os registros do Chico Xavier, né, as psicografias. Esse perito da Polícia Técnico-Científica que fez as análises dos estudos aí das psicografias, né, do Chico Xavier. Bom, depois vem as técnicas antropométricas, de antropometria, técnicas comparativas de personalidade recorrendo-se à antropometria, estigmas profissionais e outros sinais particulares. Então, é muito complicado o estudo, é muito profundo, são muitas informações. Então, eu não vou comentar sobre essas particularidades, porque já está terminando o tempo, né? Então, mas foi importante eu falar sobre essa parte do livro. E aí nós vamos passar para a quarta parte. A quarta parte chama-se Pesquisas, Investigações e Outras Informações quanto à reencarnação. A reencarnação, aí entra pesquisa em laboratório com DNA, os estudos do DNA, né? Então, aí tem o caso do padre Jonas, um caso interessante, é um padre da cidade de São João del Rei, de Minas Gerais. Depois tem o caso do Márcio. Então, nós tiramos o sangue dessas pessoas. E eu vou mostrar para vocês, vou mostrar o sangue delas, que está no cartão, é um cartão norte-americano, Genicart. Ele é antibactericida, antifungicida, ele armazena a molécula do ácido desoxirribonucleico por 20 anos, mais ou menos. Só que já faz mais de 20, eu estou sentindo que o sangue ali já está apodrecendo, ele já está com um cheiro desagradável, né? Eu já era até porque na verdade eu estou com o genoma de 2 pessoas, vocês vejam que interessante. Então nós tiramos o sangue do menino, teve autorização da família, e nós tiramos o sangue lá daquela pessoa lá que era deixa eu lembrar esse caso, do outro foi do irmão, né? O irmão do morto, porque já estava morto, não podia tirar.
Então nós tivemos esses dois cartões, onde você tem o genoma humano, inclusive com aquele cartão, se a pessoa quiser, no fundo de quintal, ele faz um clone daquela pessoa, porque ele tem o genoma dela ali, né? Tem todas as informações. Mas nós só fizemos os 17 alelos ali, aquela região microsatélite, né, do DNA, onde tem essas características da hereditariedade. E na reencarnação não tem nada a ver isso aí, isso não se comprova dessa maneira. Bom, então eu agradeço mais uma vez Maria Angélica Savioli, muito grato, viu, Maria Angélica? Muito honrado. Carla, Matias, muito prazer, honrado. A Fátima, a Sueli, que já é minha amiga aí de 40 anos. Então eu agradeço, me desculpe aí se eu corri com o tema ou se eu falei alguma coisa errada. Se eu falei, vocês me corrigem, que eu vou retificar e no próximo vídeo com certeza, ok? Então, fique na paz de Deus, boa noite para todos, bom descanso.